Olá para você! Antes de começar a relatar o conto, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Toda essa interação faz o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e lhe indicará mais vídeos quando forem postados. Havia um encanto especial nas tardes da pacata cidade interiorana em que eu morava, onde o tempo parecia fluir em um ritmo próprio, embalado pelo murmúrio das conversas que ecoavam pelas calçadas. É nesse cenário tranquilo e acolhedor que destacava-se a figura da Bisa Mirtes. Era assim que todos nós a chamávamos. Uma senhora de idade avançada, mas com uma mente tão afiada quanto a lâmina de um bisturi. A Bisa Mirtes era uma verdadeira guardiã das memórias da cidade, uma testemunha viva de tempos passados, e suas histórias eram como tesouros que ela compartilhava generosamente com quem quer que estivesse disposto a ouvi-la. Sentada em sua cadeira de balanço, que era colocada na calçada em frente à sua casa, ela se tornava a narradora de histórias que abrangiam décadas de acontecimentos locais, entrelaçados com suas próprias experiências de vida. Era comum vê-la ali, naquela mesma cadeira de balanço, com um olhar sereno e um sorriso sapeca nos lábios, aguardando pacientemente por um ouvinte ávido em conhecer um pouco mais da história da cidade e de seus moradores. E entre os muitos que se rendiam ao encanto das suas palavras, estava eu. Meu nome é Sofia. Na época em que ouvi esta história, eu tinha 13 anos e havia descoberto já há um bom tempo que as tardes na companhia da Bisa Mirtes eram verdadeiros banquetes para a mente e o coração, e me tornei uma presença constante nos encontros com a sábia anciã. Uma tarde, enquanto eu e os outros adolescentes nos acomodávamos na calçada junto à Bisa Mirtes, eu, ansiosa para mais uma de suas histórias, percebi um brilho diferente em seus olhos. Ela sorriu para mim com um ar de mistério e disse: "Hoje vou lhes contar uma história um pouco diferente. Uma história que faz os arrepios percorrerem a espinha." Meu coração saltou de empolgação. Eu nunca tinha ouvido a Bisa Mirtes contar uma história dessas antes e mal podia esperar para ouvir. Ela começou sua narrativa com uma voz suave, mas carregada de suspense, como se estivéssemos prestes a adentrar um mundo sombrio e desconhecido. Há muitos anos, nesta mesma cidade, havia um casal, Agostinho e Bibiana. Eles tinham um filho. Eu era mocinha na época e tudo o que vou lhes contar, uma parte eu fiquei sabendo por intermédio da minha saudosa mãezinha, que era muito amiga de Bibiana, e a outra parte soube pelo meu finado esposo que conhecia Agostinho. Vou começar a falar do Agostinho. Entre nós, adolescentes, quando queríamos nos referir aos rapazes que eram mais audaciosos nos encontros, querendo dar beijinhos em nossos rostos, logo nós já apelidávamos esses rapazes de Agostinho, pois posso dizer que Agostinho era sinônimo de cafajeste. Sim, porque éramos todas donzelas e no máximo podíamos deixar os rapazes beijar as nossas mãos. E isso depois do 10º encontro. Bibiana era apaixonada por aquele calhorda. Desculpe minhas palavras, meus jovens. Nos disse Bisa e continuou. Minha mãezinha e eu nunca soubemos
se Bibiana era apaixonada por Agostinho mesmo, ou pensava que, àquela altura de sua vida, apesar de estar com 25 anos apenas e ele 40, aonde iria arranjar outro marido que a sustentasse e também a seu filho? Eram outros tempos, onde as mulheres casavam bem jovens e uma mulher separada era vista como desfrutável. Assim, a maioria delas aguentavam as traições amorosas de seus espólios, mas tinham a aliança na mão esquerda que atestava serem mulheres de respeito. Contradição, né? Mas não é sobre esse assunto a história, e sim sobre o fato ocorrido com essa família. Pois bem, a família morava numa casinha no fim da Rua das Oliveiras, hoje é onde tem o supermercado. Agostinho bebia. Vivia no bar do falecido Chico. Também batia em Bibiana. Ela fora vista com um olho roxo várias vezes na venda quando ia comprar mantimentos fiado. Uma coisa não pode ser dita sobre Agostinho. Ele sempre pagou tudo o que era notado na cadernetinha da venda. Ele era trabalhador e honesto nesse sentido. Hoje eu penso que ele até podia ser um bom amigo de bar, um bom colega de trabalho, um bom pagador de dívidas, mas um péssimo marido e pai. Às vezes, Bibiana pensava em deixar de ser uma mulher respeitada, senhora casada. Assim pensava quando Agostinho saía na noite de sexta-feira e voltava na madrugada de domingo para segunda. Mas era só ele chegar e chamá-la de amorzinho, mostrando-lhes a fileira de dentes dispostos perfeitamente em sua boca, porém amarelados pela nicotina do cigarro e seu cabelo fardo e encebado com gel fedorento, que Bibiana se derretia toda. Minha mãezinha foi confidente de Bibiana por muitos anos, desde que o filho dos dois começara a andar, até ela e o filho irem embora daqui, quando ele já estava um rapazinho. Quando o filho do casal estava com 9 anos, Bibiana contou para minha mãezinha que Agostinho estava diferente, e diferente para pior ainda. Ele já não se preocupava quanto ao guarnecimento de alimentos na casa, nem sequer cumpria com seus deveres conjugais. Mal conversava com ela e quando o fazia, eram palavras quase inaudíveis, onde ela pedia para ele repetir, e ele aproveitava a deixa para entrar numa discussão, sair de casa batendo a porta e seguir para o bar. Quando isso acontecia, ela tratava de colocar o filho logo para dormir e também ia para a cama, para evitar de levar uma possível surra. Essa situação permaneceu por uns 15 dias, até que uma noite de sexta-feira, enquanto Bibiana fazia janta, ele chegou em casa calado, foi para o quarto e logo saiu com uma mala. Não disse nada e nunca mais voltou. Nem olhou para trás quando ela correu atrás dele, lhe perguntando o que estava acontecendo, onde ele estava indo, quando iria voltar. Simplesmente ela ficou no portão vendo-o ir embora. Ela sobreviveu com algumas economias que tinha. Alguns diziam que foi melhor assim ele ter ido embora. Outros que a situação dela agora era pior do que ser desfrutável, pois tinha sido abandonada. Depois de 3 meses, como Agostinho não voltou, o ex-chefe de Agostinho pagou para Bibiana o acerto de contas dele, já que ele era um bom funcionário e teve compaixão por Bibiana, lhe oferecendo o emprego de limpar o chão da fábrica. Ela aceitou de imediato. Foi o que salvou Bibiana. Após 6 meses que Agostinho havia partido, Bibiana recebeu a entrega do correio. Ao abrir o pacote, era a mala do Agostinho. Também estava na mala sua carteira e documentos. Não tinha dinheiro. No meio de suas roupas havia uma carta.
onde uma mulher dizia estar feliz por ele responder ao apelo dela e que aguardava ansiosamente sua chegada, para eles ficarem eternamente juntos. Bibiana nem sabia mais se ficava triste ou feliz com a traição do marido. Sentia a falta de Agostinho, mas, ao mesmo tempo, estava adorando a liberdade de poder trabalhar e ganhar seu próprio dinheiro. Após 6 anos da partida de Agostinho, chegou na cidade um circo. Bibiana e o filho nunca haviam ido em um, e numa tarde abafada de domingo, o circo estreou. Após ficarem na fila por 1 hora, mãe e filho adquiriram os ingressos na bilheteria e se acomodaram nas cadeiras enfileiradas, aguardando o espetáculo começar. Teve a apresentação dos palhaços, trapezistas, mágicos, engolidores de fogo e as feras com os adestradores. Bibiana, maravilhada, a bater palmas, quando então pousou seu olhar em um par de olhos que a estava olhando também. Se sentiu viva novamente. Seu coração bateu mais forte, igual como havia acontecido com Agostinho. Se sentiu assim, talvez, por estar ainda fragilizada pela falta do crápula do Agostinho, ou justamente por estar livre dele. A questão é que aquele momento foi tão mágico, igual a todo o espetáculo que ela já havia visto no circo. Raimundo fazia parte do circo. Ele era responsável por limpar toda a sujeira feita pelos animais que ficavam nas jaulas, e quando eram apresentados no picadeiro, ele ia atrás dos animais, catando todo o cocô que eles faziam. Para o amor, não importa a profissão, pois aconteceu a famosa frase: foi amor à primeira vista entre os dois. O circo ficou aqui 3 meses e nesse período Bibiana se entendeu com Raimundo. E quando o circo foi embora, ela e o filho foram juntos. Nunca mais, nem o circo, nem Bibiana e o filho voltaram. Assim que eles se foram, conheci meu marido e em meses casamos. Os namoros naquela época não podiam ser longos. Casei com 19 anos, disse Bisa Mirtes, e continuou. Numa tarde melancólica de chuva e frio, e que meu marido estava de folga, estávamos na sala, e conversa vai, conversa vem, nem sei como a conversa começou, mas começamos a falar do Agostinho e da Bibiana. Meu marido trabalhava na mesma fábrica que Agostinho. Eles eram amigos dentro da fábrica. Fora da fábrica, o Agostinho era o que era, e meu marido estudava e ajudava os pais a cuidar do sítio onde eles moravam. Passo agora a contar a história do Agostinho conforme meu marido me contou lá na tarde melancólica de chuva e frio. Agostinho era um homem sem instrução. Não sabia ler e escrever direito. Sabia assinar o nome e conseguia juntar as letras. Demorava 1 hora para ler uma frase. Mas ele era certinho no trabalho, prestativo e assertivo. Nosso chefe gostava dele como funcionário. Até lhe dava certas regalias, como liberá-lo 10 minutos antes do horário de sair da fábrica, adiantamento do vale. Dividia com ele seu gel de cabelo, quando todos nós nos arrumávamos no vestiário na hora de irmos embora do trabalho. Eu também gostava da companhia do Agostinho no trabalho. Sempre bem-humorado, não se queixava de nada. Nunca entendi por que ele foi embora. Ele me falava que amava a esposa e filho, mas que um homem tem que dar uns pulinhos fora do casamento de vez em quando. Esse era o Agostinho. Eu, então, contei para o meu marido sobre a Bibiana, o que acontecia com ela, como Agostinho a tratava. Meu marido não fazia ideia de como ele era em casa com a família. Meu marido continuou. 15 dias antes do Agostinho ir embora, ele pediu minha ajuda.
me trouxe um jornal, o qual havia sido deixado no balcão do bar do falecido Chico. Peguei o jornal e olhei para ele com um ar de interrogação, pois sabíamos que os frequentadores do bar, até hoje, na maioria são analfabetos. Até mesmo Agostinho achou isso estranho. Nunca havia visto um jornal lá no bar. Ele brincou, dizendo que o jornal havia sido deixado no balcão por um anjo e que era para ele mesmo achar. Contou que estava tomando um gole quando viu o jornal dobrado em cima do balcão e circulado em vermelho um anúncio. Sem ter pretensão de nada, só por achar estranho ter um jornal ali no balcão, pegou-o e começou a ler o referido anúncio. Sorriu do próprio infortúnio, dizendo que demorou uma eternidade para ler, e gostou do que leu. Pediu para o Chico o jornal, que falou que ele podia ficar sim e não fazia ideia quem havia o deixado no balcão. No jornal, datado de 1º de maio de 1948. Lembro da data por ser feriado. Nas páginas dos classificados havia um anúncio publicado por uma mulher. Ele me pediu ajuda para responder aquele anúncio, que dizia: procura-se homem para compromisso perene. Busco um homem que esteja disposto a ficar eternamente na minha companhia. Sou uma mulher madura, viúva e financeiramente estável. Tinha o nome Soraya Gutenberg e o endereço para correspondência. A ajuda que ele queria da minha parte era escrever para aquela mulher se candidatando ao compromisso. A ideia dele era ficar com ela por um mês, só para rever a capital, e daí voltaria, e completou o argumento. Um homem tem que dar uns pulinhos fora do casamento de vez em quando. E dessa vez falou mais ainda. Você não sabe como é isso, ainda não é casado. Pois bem, somente ajudei ele a responder a carta. Depois de mais ou menos 2 semanas, ele me conta: consegui! Vou hoje à noite para a capital. Falei com o chefe e ele antecipou minhas férias, bem como o dinheiro. Puxa, que legal! E que pena ao mesmo tempo, respondi. Amanhã é meu aniversário. Eu ia lhe convidar para a noite tomarmos uma bebida para comemorar. Lhe dou um abraço agora, meu amigo, disse Agostinho, porque amanhã estarei revendo a capital em boa companhia. Depois de uma semana, encontrei o Florencio na venda. Ele sabia que eu trabalhava na mesma fábrica que Agostinho e achou melhor me contar. Me disse que estava no mesmo ônibus que Agostinho naquela noite. Estava indo resolver uns problemas na capital. Agostinho, para variar, tinha tomado uns gole e estava todo falante. Contou que estava indo embora daqui para nunca mais voltar para este fim de mundo, pois iria dar o golpe do baú numa viúva rica e solitária, sedenta pelo amor de um companheiro viril, batendo no próprio peito. Ouvi aquela história do Florencio e não fiquei surpreso, nem a cara do Agostinho mesmo. Quando ele não voltou em um mês, conversei com o meu chefe, contando-lhe tudo o que sabia sobre o Agostinho. Meu chefe esperou mais 2 meses e achou melhor pagar para a esposa do Agostinho o resto do acerto de contas dele. Mas tem uma situação que eu não entendo. No dia seguinte que ele viajou, recebi no sítio do meu pai uma ligação de um rapaz que se identificou como porteiro do Hotel Central e me passou a ligação do Agostinho. Agostinho me ligou para me parabenizar pelo meu aniversário e me confessou que havia acontecido algo estranho. Contou que achou o Hotel Central por indicação na rodoviária e quando chegou no hotel, ao pedir um quarto, o porteiro disse que já tinha um quarto reservado para ele e tinha um bilhete. No bilhete havia uma instrução da senhora Soraya Gutenberg para se encontrarem às 18 horas no endereço citado na carta que eu o havia ajudado a escrever.
Ele me questionou se eu achava estranha a situação também, pois nem ele sabia se ia para o Hotel Central. Então, como a senhora Gutenberg sabia? Eu disse para o Agostinho que talvez ela soubesse que ele ia pedir referência de hotel na rodoviária, e a indicação é sempre Hotel Central, então ela havia se antecipado. Depois de desligarmos os telefones, nunca mais nos falamos. Cerca de 6 meses depois que Agostinho foi embora, o porteiro do Hotel Central me ligou. Pediu desculpas pelo incômodo e que meu número estava no cadastro preenchido por Agostinho, e que o motivo da ligação era para que eu informasse, se possível, um endereço para ser despachada a mala do Agostinho, e que os custos do despacho seriam pagos pelo próprio hotel, visto que Agostinho havia deixado pago 3 diárias, mas não ficou nem 24 horas hospedado. No dia seguinte, peguei o endereço com meu chefe e passei para o porteiro, e nem sabia se a mala dele havia retornado, até que você me contou, concluiu meu marido. Então, eu perguntei para o meu marido se ele lembrava qual era o endereço da senhora Soraya Gutenberg. Ele disse que sim. Era Avenida das Cruzes, número 1000, bairro Jardim Boa Viagem. Ainda argumentou que tinha orgulho da boa memória que tinha. Finalizou a frase com um sorriso. Não pode ser esse endereço, eu disse para o meu marido. É o endereço do cemitério. Sei porque minha tia-avó está sepultada lá. Ele confirmou que era o endereço sim, que gravou perfeitamente. Havia escrito a carta várias vezes até ficar de acordo com o que Agostinho queria. Intrigados, pegamos nossos guarda-chuvas e capas de frio e fomos para a biblioteca local. Lá pedimos uma lista telefônica. Procuramos pelo sobrenome Gutenberg, que morasse na capital. Achamos vários, mas só uma Soraya Gutenberg. Anotamos o número de telefone, saímos da biblioteca, procuramos uma cabine telefônica para fazermos uma ligação para aquele número. Bisa Mirtes imitou a si mesma falando no telefone. Alô? Quero falar com a senhora Gutenberg, por favor? A voz feminina do outro lado respondeu. Pois não? Senhora Soraya Gutenberg? Então veio a resposta. Não, sou a filha dela. Em que posso ajudar? Pedi um segundo na ligação, olhei para o meu marido e lhe perguntei que data era mesmo do jornal? 1º de maio de 1948, me disse ele. Voltei à ligação. A senhora Soraya Gutenberg, no dia 1º de maio de 1948, havia feito inscrição para adquirir uma segunda linha de telefone e agora, depois de 6 anos, a linha saiu. Preciso falar com ela sobre esse assunto. A voz respondeu. Acho que foi um engano. Minha mãe estava adoentada e entrou em coma no dia 1º de maio de 1948, vindo a falecer no dia 17 de maio do mesmo ano. Meus pêsames, respondi para aquela mulher. Com certeza, foi um terrível engano da nossa companhia telefônica. Receba nossas condolências e 1000 desculpas pelo incômodo. Ela agradeceu e desligamos. Estávamos incrédulos. Assim, nos concentramos na história do Agostinho. O jornal que apareceu no balcão do bar do falecido Chico, com o anúncio da senhora Soraya Gutenberg, tinha a data do dia que ela havia entrado em coma, 1º de maio de 1948. Ela faleceu no dia 17 de maio de 1948. No dia seguinte, 18 de maio, seria um encontro marcado entre ela e o Agostinho, no pôr do sol. Bisa Mirtes pousou em mim seus olhos por cima dos óculos redondos.
e eu concordei prontamente com o movimento de cabeça. Retornamos à biblioteca e nos dirigimos ao setor de microfilmagem. Lá, começamos a procurar por notícias relacionadas a Soraya Gutenberg e conseguimos localizar 4 informações relevantes. Bisa Mirtes apresentou-nos 4 folhas A4 visivelmente desgastadas pelo tempo, com sinais de dobras e levemente amareladas. Ela explicou que enquanto organizava uma caixa em sua casa, encontrou essas folhas. Na época, havia copiado à mão essas informações, pois desejava discuti-las com sua mãezinha. A caligrafia da Bisa era bonita e estava escrita em azul. Bisa passou a ler a primeira folha, que era uma nota de pesar. É com sinceras condolências que notificamos o falecimento da nobre senhora Soraya Gutenberg, ocorrido neste dia 17 de maio de 1948. Após um período de 17 dias em estado de coma, a mesma veio a óbito. Seu sepultamento será realizado amanhã, no cemitério Jardim Boa Viagem. Neste momento de luto, expressamos nossas mais profundas condolências aos familiares enlutados. Segunda folha, também nota de pesar. O episódio ocorrido em 1928, no pôr do sol do dia 18 de maio, permanece fresco na memória coletiva, sendo amplamente discutido pelos diversos meios de comunicação da época. Na ocasião, a jovem senhorita Soraya Neville, que viria a se tornar conhecida como Senhora Soraya Gutenberg, após seu matrimônio, enfrentou um doloroso revés ao ser abandonada por seu noivo, Agostinho Duarte. Tal acontecimento resultou em um período de desonra para a respeitável família Neville. O patriarca do clã Neville, em declaração à imprensa, manifestou sua indiferença quanto à possibilidade de Agostinho Duarte remediar tal afronta, denotando-o como irresponsável, medíocre e desprovido de recursos materiais, qualidades estas que não agregariam prosperidade ao casamento com sua filha. Contudo, a jovem Soraya Neville, com firmeza, proferiu publicamente seu juramento de que Agostinho Duarte permaneceria ao seu lado, seja em vida ou na eternidade, desafiando assim os desígnios do destino. Após os desdobramentos desafortunados, a senhorita Soraya foi enviada para a Europa, onde contraiu matrimônio com o senhor Jacinto Gutenberg, cujo falecimento ocorreu em 1942. Deixa-se registrar que dessa união nasceu uma filha. Expressamos, por meio deste comunicado, nossos mais sinceros sentimentos à família enlutada. A terceira folha era uma notícia também de 1948. Ao alvorecer do dia 19 de maio, o zelador do cemitério Jardim Boa Viagem, ao diligenciar em seus deveres, deparou-se sobre o sepulcro da senhora Soraya Gutenberg, recentemente sepultada, com a inusitada presença de um corpo inerte, pertencente a um homem de meia idade, cuja expressão cadavérica remetia a um semblante petrificado, qual se houvesse testemunhado um horror inominável. Desprovido de qualquer identificação, o defunto foi conduzido às instalações do Instituto Médico Legal para submissão a uma necropsia, visando a elucidação dos motivos subjacentes ao seu passamento, permanecendo ali à espera de eventual identificação
por parte de algum conhecido ou parente. E a quarta e última informação. Hoje, 30 de agosto de 1948, será consignada à Terra a mortalha do indivíduo descoberto prostrado sobre o sepulcro da respeitável senhora Soraya Gutenberg. Destarte, em virtude da ausência de qualquer reivindicação por parte de parentes ou afins, o falecido será sepultado anonimamente, qualificando-se como indigente aos olhos da sociedade. Bisa Mirtes sempre estava atenta aos nossos diálogos após concluir suas narrativas, e nesta ocasião não se fez exceção. Cada um de nós expressava suposições acerca da trama apresentada por ela. E você, prezado ouvinte, qual é a sua teoria da história?